A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Ontem, antes de me deitar, estava fazendo uma leitura devocional e fui confrontado com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses e que me tocou muito. Ele vai falar qual era a intenção, qual era o propósito da vida dele. Filipenses 3, verso 10. Ouça só que profundidade. O que eu quero, vai dizer o apóstolo, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Verso 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A gente está pensando naquele tema sobre o chamado de Jesus para um aprofundamento da nossa vida espiritual, o deixar a religiosidade e vivermos uma verdadeira espiritualidade, uma vida espiritual com Deus. E Paulo aqui ele vai trazer alguns elementos da verdadeira vida espiritual de um crente, ou como chamamos, de uma verdadeira espiritualidade. De uma verdadeira espiritualidade cristã do Evangelho, que tem a ver com Jesus, tem esses elementos que Paulo vai ressaltar aqui. A nossa vida está em função de conhecer a Cristo. A nossa vida está em função de pagar o preço por sermos discípulos de Jesus, porque ele vai dizer aqui que ele está disposto a tomar parte dos sofrimentos de Cristo. Aqui nada tem a ver com a ideia da meritocracia no que diz respeito à nossa salvação. Não é isso. Mas o que Paulo está dizendo é: Cristo me chama, ele me salva por pura graça, mas ele também traz para mim o fardo e o jugo. Para sermos cristãos, meus irmãos, termos uma vida mais aprofundada de fé, a gente precisa pagar um preço, sim. É o que Paulo vai chamar aqui dos sofrimentos de Cristo. Como igreja de Cristo, a gente ainda vai ser perseguida. Como igreja de Cristo, a gente ainda vai ser desdenhada, ridicularizada. Em alguns países, a gente tem recebido o pedido de oração do pastor João Marcos, da Junta de Missões Mundiais, no que diz respeito à Índia, onde cristãos estão sendo presos, em outros lugares até mortos, decapitados. Há pouco tempo vimos que isso também é uma realidade. Existe a chamada igreja perseguida. Mas nós aqui na cidade somos chamados também a tomar parte dos sofrimentos de Cristo, porque quando a gente abraça a causa do Evangelho de Jesus, a gente vai ser contra-atacado também. E o diabo vai usar pessoas, toda a instituição, para te ridicularizar, para causar sofrimento para você. Mas Paulo vai dizer: eu quero conhecer a Cristo, eu quero participar dos sofrimentos de Jesus. E eu quero me tornar como ele na sua morte, né? Lembra a morte de Jesus? Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a sua vontade. E ele vai dizer que, no entanto, ele é chamado, ele sabe disso, para participar da ressurreição. Ele vai falar sobre o poder da ressurreição. E eu entendo que na primeira parte, quando ele diz que ele quer conhecer o poder da ressurreição, se refere àquele fortalecimento que já aqui nós recebemos, porque Cristo ressuscitou. Ele está à destra do Pai, ele está no nosso meio e a gente é fortalecido por essa realidade chamada ressurreição. Porque ele vive, a gente pode crer. Mas ele também, no verso 11, ele vai dizer que ele
tem como propósito experimentar, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele sabe que depois que tudo aqui passar, e para ele já passou, ele vai participar da ressurreição dos mortos como alguém salvo, remido, pronto para viver a eternidade com Deus. Meus irmãos, que toda essa realidade profunda aqui de fé que Paulo nos traz hoje, que a palavra de Deus nos traz hoje, possa nos estimular, nos levar a termos uma vida além do véu, uma vida com mais profundidade no nosso comprometimento com Cristo, na nossa fé de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, para que a obra do Senhor se realize no nosso meio. É com essa palavra que eu quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.